Você tem ideia de como tudo começou? O porquê das coisas terem mudado tanto? Como a sociedade enxergava as crianças? Se você é um curioso de plantão e quer entender um pouco mais sobre esse mundo, fica nesse vídeo que eu tenho muita coisa interessante para te contar. Olá, família! O vídeo de hoje é o primeiro de uma nova playlist que farei aqui no canal e será dedicada a todas as famílias curiosas que gostam de entender um pouco mais sobre o mundo da educação. Para você que não me conhece, eu sou Janaína Lima, pedagoga e especialista em educação infantil. E antes de continuar nosso vídeo, peço que, por gentileza, se você ainda não faz parte do nosso canal, que você se inscreva e acione o sininho de notificações, além de, é claro, deixar o seu joinha em nosso vídeo, para que ele possa chegar a mais pessoas. E para dar início à nossa nova playlist, eu trago um pouco da história da educação infantil e sua importância nos dias de hoje. A criança da antiguidade, até a Idade Média, era vista como um ser inexperiente, dependente e incapaz de corresponder às demandas sociais mais complexas. A mortalidade infantil, principalmente o infanticídio e o abandono, foi algo recorrente no decorrer desse período. Os conhecimentos eram geralmente passados pelos próprios familiares e tinham um seguimento fiel aos dogmas da Igreja. A ideia central era ensinar os ofícios a fim de tentar preservar os bens familiares, que era o que mais importava para as pessoas da época. Em pouco tempo, a criança tornava-se um mini-adulto, que podia até mesmo ser treinado para ir para a guerra. A criança era tratada de maneira tão insignificante que nem mesmo sua imagem era retratada em obras de arte. E tempos depois, quando começaram a aparecer nelas, eram pintadas de mãos dadas com algo que representasse a morte. Como dizia Philippe Arrier, historiador e medievalista francês, a criança era, portanto, diferente do homem, mas apenas no tamanho e na força, enquanto as outras características permaneciam iguais. No decorrer do século XVII, mesmo ainda não tendo um conceito do que realmente é a infância, foi neste período que começaram a surgir as primeiras escolas, com a separação de adultos e crianças. A Igreja teve um papel fundamental em todo o processo de reconhecimento da criança, devido às escrituras da Bíblia, que citavam a sua importância para Deus e sua pureza, um ser livre de pecados. Esse conhecimento pôde trazer outro olhar do adulto sobre os pequenos. Ou seja, o final do século XVII e o início do século XVIII foi um marco para o início do reconhecimento da infância, principalmente com o aumento da expectativa de vida e a diminuição da mortalidade infantil. Durante o século XVIII, a infância passa a ser reconhecida como uma época da vida merecedora de orientação e educação. Nessa época, a burguesia via a educação como uma poderosa arma de controle para disciplinar os trabalhadores. Com a chegada do século XIX e a evolução tecnológica, começa a ficar ainda mais clara as diferenças do tratamento educacional das crianças ricas e das pobres. Diferença social que não é somente vista na educação, mas na sociedade como um todo, e que é uma característica que teve início desde a Revolução Industrial e que infelizmente continua até os dias de hoje. As primeiras creches a serem criadas eram verdadeiros depósitos de crianças, que foram feitos apenas para que as mães deixassem seus filhos e fossem trabalhar. A concepção era completamente assistencialista. Com a chegada do século XX, a sociedade industrial se consolidou e a burguesia começou a enxergar a educação como um espaço de reprodução social. Nesta época, iniciamos os avanços para uma educação popular e democrática, que contribuiu para o desenvolvimento das escolas públicas, laicas, gratuitas e obrigatórias, além da criação de novas formas de ensinar e pensar a formação da criança. Por fim, ao final do século XX e início do século XXI, temos a revolução da informática,
A comunicação começa a destruir suas barreiras e, com isso, a velocidade da produção de conhecimento aumenta incansavelmente. A alfabetização passa a ser apenas uma das várias habilidades necessitadas pelo ser humano em seu meio social. Que caminho longo, né? O que eu quero que vocês entendam é que meu foco hoje com esse vídeo não é trazer dados e informações completas de uma aula do curso de pedagogia. O pouco que lhes apresentei foi a maneira que encontrei de mostrar resumidamente o caminho que percorremos até aqui. E ainda falta muita coisa para que a escola que é oferecida para todos, a pública no caso, seja realmente uma escola de excelência. Graças a Deus temos pessoas que contribuíram para as mudanças que acontecem e que vêm contribuindo, exigindo e lutando pelos direitos das nossas crianças. Desde 1988, com a Constituição Federal, estabelecendo o direito à creche e à pré-escola para crianças de 0 a 6 anos como um dever do Estado, leis, referenciais e diretrizes vêm sendo criados e melhorados a fim de nortear o caminho da educação e assegurar o direito das crianças. Tudo muito lindo no papel, porém que na prática acontece de maneiras diferentes e que só tende a trazer malefícios aos pequenos, principalmente às classes menos favorecidas. Precisamos nos conscientizar de que a educação e a família são os únicos meios de transformar a sociedade. Hoje fico por aqui. Caso tenham dúvidas ou queiram fazer algum comentário, ficarei muito feliz em ler e responder. Na descrição do vídeo deixarei alguns links, caso queiram se aprofundar no assunto. Um grande beijo e até o próximo vídeo.